Fala, povo! E o canote retrátil chegou para destruir o ciclismo de estrada. Pois é, povo. Bom, antes que vocês comecem a me xingar aqui nos comentários, quem usou essa expressão de destruir o ciclismo de estrada, não, deixa eu só ver se a luz aqui melhor. Não fui eu. Foi o vencedor da Milan-San Remo hoje, o Matej Mohoric, o ciclista esloveno, se eu não me engano, ele é da mesma nacionalidade do Pogacar, inclusive o Roglic, enfim. O pessoal está, deixa eu até confirmar aqui, ele é esloveno, isso mesmo, então na Eslovênia, e eles estão ganhando praticamente tudo nesse ano de 2022, e hoje ele venceu a clássica Monumento Milan-San Remo, a classicíssima, uma prova de 300 km, ela é basicamente toda plana, e aí no meio do caminho tem uma subida, e aí depois você tem duas subidas mais próximas do final, que é a Cipressa, que hoje inclusive eles destruíram o pelotão, porque geralmente na Pódio, que é a última subida, que fica a 6 km 7 km da chegada mais ou menos, o pelotão estava bem pequeno, então hoje na Cipressa o pelotão deu uma apertada muito forte e acabou, a ponta deu uma apertada muito forte e acabou despedaçando o pelotão. Enfim, na entrada, na parte de baixo da pódio, quem estava acelerando muito eram os gregários do Pogacar, estava acelerando bastante. O Pogacar foi o primeiro dos favoritos ali a atacar, o Wout van Aert estava na roda dele. Quem surpreendeu muito hoje foi o Mathieu van der Poel, que estava com problema nas costas até janeiro, estava sem treinar e tal, não sei o que, e hoje não só competiu, como fez terceiro lugar. E enfim, Wout van Aert estava ali mais marcando, quem estava bastante ativo no começo foi o Pogacar, deu alguns ataques, enfim, foi bem interessante. Mas o que realmente foi impressionante na prova, e o que eu estou falando no título aqui, é justamente a questão do Matej Mohoric, que é considerado um dos melhores descedores do pelotão profissional, e foi ele que popularizou dentro do pelotão a Super Turkey Position, que foi aquela posição que inclusive foi banida pela UCI, que é aquela posição no qual o cara senta no top tube e pedala. Aquela posição foi banida, os ciclistas não podem mais usar aquela posição. E aí o Matej Mohoric veio com uma nova solução. Ele, junto com a FSA, que é um dos patrocinadores da equipe, eles desenvolveram um canote retrátil para a bike de estrada. Então a bike dele hoje, ele falou até na entrevista final que ele passou o inverno desenvolvendo junto com a FSA, e eles não sabiam se iam fazer tanta diferença e tal, mas aí quando ele usou o canote retrátil na bike dele, ele sentiu muito mais controle e aerodinâmica pedalando na bicicleta, e aí ele decidiu usar na Milan-San Remo, que é uma prova no qual a descida da pódio, que ela termina a 1,9 km da linha de chegada, ela é uma descida muito técnica e que a descida faz muita diferença. Então ele falou, cara, vou botar o canote retrátil, e ele já é um exímio descedor, então o canote retrátil fez aquela diferençazinha ali, ele conseguiu abrir dos caras que são fantásticos na descida. O Roglic, que é um maluco na descida, o Wout van Aert e o Van der Poel, que são os caras do ciclocross e mountain bike, que são descedores fantásticos. O Pogacar é um cara que desce muito, eles não conseguiram andar perto dele. Então foi bastante impressionante. Ele desceu no limite do limite, inclusive no começo ele deu uma olhada para baixo, acabou passando na sarjeta, deu uma outra errada num outro momento ali na curva e tal. Enfim, mas desceu no limite do limite, conseguiu o espaço suficiente para no plano, antes da linha de chegada, ter a vantagem suficiente e venceu. E aí ele usou essa expressão, eu destruí o ciclismo com o canote retrátil. Ele falou, agora todo mundo vai usar o canote retrátil. Não sei se vai ser exatamente assim, até porque, querendo ou não, o canote retrátil ele agrega peso, mas por exemplo, nesse ano o Tour de France, o Giro de Itália e tal, você vai ter várias etapas que você tem uma descida de montanha de 20, 30 km antes da linha de chegada. Então, se isso te trouxer uma segurança, uma velocidade maior nesse tipo de etapa, é algo a se considerar para os ciclistas, principalmente se os caras que estiverem usando começarem a ganhar.
Porque tem a galera que fala assim, foda-se, bota aí, vamos ver. E aí esses caras começam a ganhar, que nem, por exemplo, o Mohoric ganhou hoje. O Mohoric, essa foi a 6ª vitória profissional dele, ele tem 27 anos, ou seja, é um cara muito bom, um atleta fantástico, mas não é um cara, um fenômeno no quesito vitórias, né? Ele é um cara, um descedor. E aí ele falou que, é até engraçado assim, que na matéria aqui do Cycling News, no qual ele fala esse negócio que ele destruiu e tal, ele fala que ele foi para os favoritos da prova e ele estava mostrando o canote retrátil dele e tal, e aí o pessoal falando o que ele estava fazendo com o canote retrátil na bicicleta dele de estrada. Aí ele riu e falou para eles, ele falou assim, se vocês quiserem me seguir na descida, é por conta e risco de vocês. Ou seja, ele sabia que o canote retrátil ia fazer uma diferença e os caras realmente não conseguiram. E ele falou assim, que ele destruiu o ciclismo com o Super Tuck Position, né? Se destruiu no sentido assim, de que avacalhei o negócio com essa posição, que acabou depois sendo usado por muita gente. Tem aquele ataque famoso do Chris Froome, que ele atacou descendo desse jeito, enfim, o Sagan usava muito isso. E agora, com o canote retrátil, ele trouxe essa nova coisa. Então, é bem interessante. De novo, eu acho que assim, em provas de final de montanha, ou em provas planas e tal, não tem porquê o cara botar um canote retrátil, sendo que o canote retrátil ele é especificamente para descida. E como, principalmente com esses sistemas wireless que tem hoje em dia, é muito simples de você tirar um canote, o canote com o acionador wireless, você simplesmente tira um canote e bota outro. Então é muito simples. A grande questão é o design hoje em dia, que hoje em dia praticamente todas as bikes vem com algum tipo de curvatura ali no canote. Ou é em formato de gota ali nas bikes aero, ou ele é levemente ovalado, ou ele tem um formato um pouquinho diferente para deixar mais confortável, enfim. Tudo isso existe hoje em dia. E o canote retrátil, ele, por ser algo que precisa de uma vedação, ele precisa ser redondo. Então é que nem suspensão de bicicleta, ela precisa ser redonda. Então, não sei como é que eles vão fazer isso. Mas, de qualquer forma, eles até falam aqui que esse canote dele, foi até o que eu estava até conversando com o Helder. Hoje a gente foi lanchar lá, enfim, o cara que pedala comigo, fez os 500 km e tal. A gente estava falando que parecia coisa entre 50 e 70 milímetros, é o que a reportagem do Cycling News aqui também fala, por volta de uns 7 centímetros ali de baixo. E para quem é do mountain bike, quem é só do ciclismo de estrada, fala, mas isso não faz sentido. Mas para quem é do mountain bike e você percebe que quando você baixa o canote retrátil, você consegue dar mais mobilidade na bicicleta sem sair da sua posição de controle da bicicleta, porque aqui lá, a Super Tuck Position, você ia ali para cima do top tube, mas você ficava muito para frente da bicicleta, a bicicleta ficava instável, você não tinha como pilotar direito, para pedalar ficava um negócio encolhido, assim, esquisito. Se você passar para trás do selim, pior ainda, porque você perde a frente da bicicleta e se você precisar frear alguma coisa, você vai bater ali no selim, também vai ficar tudo errado. Nesse caso aí, você vai baixar um pouco, como você está descendo, você vai pedalar com a posição um pouco abaixo do certo ali para você, mas você vai ter muito mais controle da bicicleta e você vai conseguir fazer uma descida muito mais segura e mais rápida. Então, enfim, foi muito interessante ver isso, né? Algo que já é uma realidade absoluta no mountain bike. Praticamente todos, Nino Schurter, Avancini, o Koretsky, o Flukinger, enfim, todo mundo que eu consigo lembrar aqui usa canote retrátil. Acho que o único que não usa é o Van der Poel, e que eu consigo lembrar aqui, acho que eu falei do Koretsky aqui, mas eu acho que o Koretsky não usa. Mas enfim, basicamente todos usam, no enduro, downhill, enfim. No downhill antes nem era o canote só baixo, né? Ele nem sobe, na verdade, a bicicleta só fica baixa. No enduro que você usa sempre para baixo. Mas enfim, então algo muito legal, né? Eu acho fantástico essas inovações. Tem a galera emburrada aí do ciclismo raiz, que não pode. Aí o esporte não evolui, porque fica essas chatices. E enfim, e aí já veio carbono, freio a disco, roda de perfil alto, todas essas coisas. Até pedal de clipe, o povo encheu o saco na época. Então, quando começou a aparecer, o povo falava que não servia. Então, são evoluções que são benéficas para o esporte, mas o povo fica resistente, não sei porquê. Mas, enfim, muito, muito, muito legal
essa vitória dele aí. E ele mesmo tá dedicando, que eu até postei no Instagram, o pessoal ficou, não, mas não foi nada, que não quer dizer. Eu falei, cara, então discute com o cara, porque ele está dizendo que a vantagem que ele teve na descida foi justamente contra o Canotti. Então se você acha que ele que ganhou a prova tá errado, vai lá e fala que ele tá errado. Mas eu achei muito bacana isso tudo. Então, enfim, deixem os comentários de vocês, o que vocês acham. Se vocês acham que o povo vai fazer alguma migração aí pro Canotti Retrate, a galera que compete, obviamente, ou se não. Mas enfim, muito, muito, muito interessante isso daí. Beleza? Então, like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, turma!